Eu desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Eu não sei a que momento você vai assistir essa reflexão da parte do Senhor, mas antes de iniciar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu preciso fazer os agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, que nos permite essa oportunidade de estarmos aqui no dia 20 de maio de 2020, e agradecer ao pastor Estênio, lá de Pernambuco, aos dirigentes desse projeto, o presbítero Sandro, o diácono Daniel e a toda a mocidade de Sertânia. Quero dizer que sou grato por tudo, por esta oportunidade que assim me permitem de falar um pouco de Jesus. Mas antes da mensagem, eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor venha nos ajudar a explicar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Assim oremos. Senhor, meu Deus eterno Pai, Jesus, se faz presente no nosso meio. Jesus, nos ajuda, meu Deus, a ministrar a Tua palavra para o Teu povo, e que essa palavra que o Senhor assim colocou no meu coração, meu Deus, venha produzir frutos na vida daqueles que estarão ouvindo este vídeo. Em nome de Jesus, nos abençoa. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra bastante conhecida no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4 e o versículo 1 em diante. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, onde tem por tema Eliseu aumenta o azeite da viúva, que nos diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Jesus para sempre. É uma palavra bastante conhecida dos amados irmãos e amado ouvinte do Evangelho, onde a Bíblia vai nos relatar a história de uma viúva que tinha acabado de perder seu marido, tinha seus 2 filhos, e o que a Bíblia nos relata é que ela tinha uma dívida a ser paga. E o credor era o homem que vinha cobrar a dívida, era o homem que vinha receber o dinheiro daquela conta. E a Bíblia diz que a mulher, não tendo dinheiro, o credor disse: vou levar teus 2 filhos para serem escravos. Mas aqui já começa a reflexão da parte do Senhor, porque é bem verdade que muitas aflições acontecem na nossa vida por permissão do próprio Deus. Mas o interessante, meus irmãos, é que nessa passagem você vê que o credor ele chegou até a porta da viúva, mas a Bíblia relata: chegou ele até a porta, mas não diz que o credor entrou e pegou os filhos. Não, ele chegou até a porta, mas creio eu que o anjo do Senhor já estava na porta daquela mulher e não permitiu que ele entrasse. É Deus provando na nossa vida que tem necessidades, enfermidades, que vai chegar até na nossa porta para provar a nossa fé, mas que não vai passar da porta para dentro, é dali para trás, porque Deus só quer provar a nossa fé. Mas a Bíblia diz que essa viúva, no mesmo instante, ela lembrou-se de quem?
do homem de Deus que era o profeta Eliseu, e ela saiu ao seu encontro. Observe que o credor não entrou, mas também não impediu que ela fosse ao encontro do homem de Deus. E a Bíblia diz que ela foi lá e falou para Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. Eliseu disse: me diz o que tens em casa. E ela, humilde, abriu logo e contou-se o jogo. Disse: Senhor, a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Ele disse: fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, pega vasos emprestados, porém não pega poucos, pega muito. Observe que Eliseu também testou a fé daquela mulher e a comunhão com a sua vizinhança. Então a gente já pode tomar de exemplo que o crente, aonde ele chegar, ele tem que ter comunhão, ele tem que ter vida santa, ele tem que ter bom testemunho. Eliseu já provou se aquela mulher estava em comunhão com seu vizinho. E ela pegou os vasos, e a Bíblia diz que fechando ela a porta sobre si, sobre os seus filhos, ela começou a derramar o azeite em todos aqueles vasos. Mas a Bíblia relata que quando chega no último vaso, ela diz: traze-me ainda mais um vaso. Mas o filho diz: mãe, não tem mais vaso algum. E na mesma hora o azeite cessou, o azeite parou. Só que no início da leitura, por tema, tem: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E o que eu quero enfatizar é que a palavra foi do homem de Deus, mas o cumprimento teve que vir do céu para a tua vida. E como foi para ela, não é diferente na minha e na sua vida. Porque observe que Eliseu não estava vendo um milagre, Eliseu não estava dentro da casa. Ele disse: fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e derrama o azeite. Porque ele sabia que Deus confirmaria aquela providência, Deus confirmaria aquela bênção. E como assim a mulher ia derramando, o azeite ia se multiplicando sobre aqueles vasos. E a Bíblia diz que quando chegou no último, que cessou, Eliseu não estava contemplando, mas era Deus que estava fazendo a multiplicação, era Deus que estava mantendo a providência sobre a vida dela. E Deus viu que acabou, ele cessou o azeite. Mas a Bíblia diz que ela foi ao encontro do homem de Deus e fez saber tudo o que tinha acontecido. E assim disse Eliseu: vai, vende, paga a tua dívida e vivei do resto. Observe que aquela viúva já estava nas últimas, parecia que não tinha mais solução para ela. Mas eu quero te dizer que mesmo em meio à crise, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio aos ventos, tem providência de Deus para a tua vida, tem providência de Deus na tua família, tem providência de Deus na tua casa. Somente usa a tua fé. Observe que essa mulher, ela foi atrás de quem podia solucionar o problema. Foi buscar ajuda com o homem de Deus, e Eliseu deu a receita, ela fez conforme o homem de Deus mandou, e a providência do Senhor desceu sobre aquela família, desceu sobre aquela casa. Então a reflexão que eu quero trazer nesta tarde é que o Senhor sempre tem providência, mesmo em meio à crise, mesmo sempre quando nem sempre está tudo bem, mas Deus tem providência. Deus não desampara o seu povo. Pode tudo estar mal, mas a mão do Senhor está estendida, abençoando aqueles que permanecem fiel. O livro de Salmos, no capítulo 37, o versículo 5, o salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo, o servo do Senhor, ele não fica desamparado. Mesmo em meio a essa epidemia, mesmo em meio a esta crise, eu quero dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te abençoar, e nem os ouvidos do Senhor agravados para que não possa te ouvir. Clama a Ele, insiste, busca e creia que a providência de Deus vai chegar na tua vida. Somente creia que Deus, ele tem algo lindo para a tua vida, ele tem providência para a tua vida. Saiba que como aquela viúva fez, você pode fazer, e Deus tem o melhor para a tua vida, porque o Senhor, ele contempla a aflição do justo. O Senhor, ele sabe o que eu e você necessita a cada dia, a cada novo amanhecer. Ele sonda pensamentos, corações,
intenções. Então creia que mesmo em meio a essa epidemia, mesmo em meio a esse vírus, isso é fichinha para o tamanho do meu e do teu Deus. Saiba que nada pode limitar o poder do Deus que eu e você serve. Tem providência no deserto para a tua vida, tem maná do céu para a tua família, tem providência no deserto para você. Somente creia que Deus tem algo a realizar na tua vida. Conta-se um testemunho de uma diversa mulher que ela falou que estava passando uma grande aflição. Ela não tinha um esposo e tinha 3 filhos pequenos. Eu ouvi um pregador contando esse testemunho e disse que ela estava passando uma grande fome, onde não tinha nem alimento para dar para seus filhos. Mas a história conta que essa mulher, ela estava chorando em um canto da parede, e um dos seus filhos menores chegou e disse: mãe, tá chorando porque tá faltando alimento? E ela falou: não, filho. Ele disse: é. Aí falou: mãe, mas a gente não é ensinado que quando passa por necessidade a gente tem que clamar a Deus, tem que buscar refúgio com o homem de Deus, pedir ajuda. Ela falou: oh, meu Deus, tão inocente. E disse que ele pegou o telefoninho dele de plástico, a criança, e ela disse: qual é o número do pastor da igreja? Qual é o número do pastor? E ela disse: ô filho, para que? Ele disse: me dê. E disse que ela começou a dizer o número daquele pastor, e o menininho começou a brincar no seu telefoninho e digitando os números. E disse que ele pegou, atendeu o telefone e falou: alô, pastor José, eu e minha mãe estamos passando aflição, estamos passando um momento de necessidade, estamos sem alimento, estamos sem ter onde dormir, mamãe está sofrendo muito e ela está chorando. Tem como o senhor trazer alimento para a gente, trazer uns colchões, porque eu já não aguento mais dormir no chãozinho frio, dormir no chão duro. O senhor traz? Amém. E disse que ele desligou, disse que a mãe falou: meu Deus, que inocência, um telefoninho de plástico. E conta-se a história que era bem cedo quando isso aconteceu. E essa mulher, ela morava no fundo de um quintal. E quando chegou a tarde, já para 6 horas da tarde mais ou menos, um carro buzinou em sua porta. E quando ela saiu, por incrível que pareça, eram 2 pastores, o pastor José e outro pastor que estava com ele. E aquela mulher já começou a chorar sem entender nada e disse: como o senhor pode ter vindo aqui? O senhor nunca veio me visitar. E ele foi, disse: a gente veio orar pela senhora. Abriu a Bíblia, leu uma palavra, orou por ela, e ela começou a chorar, dizendo: eu não tenho nem café para servir para vocês. E ele disse: fica tranquila, irmã, porque Deus já providenciou o melhor para a tua vida. E ela disse: como? Ele disse: abre a porta do carro. E quando abriu, tiraram várias cestas básicas, leite para a criança, todo aquilo que ela estava necessitando. E disse que mesmo em meio àquilo, o menininho levantou-se e disse: ei, moço, e cadê o meu colchão? E ele disse: lembrei, está no outro carro, abre lá. E pegou e trouxe os 2 colchão. Disse que a irmã ficou sem entender nada e disse: peraí, pastor, eu só não estou entendendo. Como é que o senhor sabe que a gente estava passando por isso? Aí ele falou: oxente, foi seu filho que me ligou. Ela disse: pastor, o senhor não está entendendo. Ele ligou desse telefone aqui de plástico. Como o senhor pode ter ouvido? Ele disse: minha irmã, eu não sei de qual telefone ele ligou. Eu sei que Deus transferiu a ligação, meu telefone tocou e eu ouvi perfeitamente a voz do seu filho clamando por socorro. E Deus preparou a providência. Que testemunho lindo, porque Deus permanece fiel. Quando tem alguém que clama, quando tem alguém que busca, Deus tem providência, Deus tem algo novo a realizar. Então creia que essa crise não pode limitar a minha e a tua fé. Somente creia que como essa viúva fez, eu e você pode fazer, clamando ao Senhor, mesmo quando tudo parece não ter solução. Confia somente no Senhor, porque eu volto a dizer: tem providência no deserto. Em momentos de crise tem providência do céu para a tua vida. Deus tem o melhor para quem permanece fiel. A Bíblia diz que: servo bom, fostes fiel sobre o pouco e sobre o muito eu te colocarei. Permaneça fiel, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à epidemia. Saiba que Deus tem te contemplado e no tempo certo a providência do Senhor vai chegar na tua vida. Observe que Agar estava no deserto, sofrendo, parecendo que tudo ia se acabar. Ela deixou a criança debaixo de uma árvore,
se afastou para que não visse a criança morrer. Mas a Bíblia diz que o Senhor ouviu o choro da criança e teve providência no deserto. A Bíblia é clara em dizer que Deus não desampara aqueles que permanecem fiel, porque Deus, Ele é fiel todavia. Observe que Jesus fez uma promessa dizendo: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus tem te contemplado, Deus te conhece, Deus sabe o que você necessita, Deus sabe o que sua alma precisa, o que sua família precisa. Então, conte para Ele neste dia, conte para Ele qual é o teu problema, qual é a tua dor, qual a tua causa difícil, e eu tenho convicção do que eu estou falando, que passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor, ela há de se cumprir, porque Deus, Ele não despede vazio aqueles que o buscam. O livro de Mateus é claro em dizer: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Aquele que bate se abre, aquele que busca encontra, e aquele que pede recebe. Então creia que Deus tem o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço esta rica oportunidade, que este vídeo e essa palavra de reflexão possa abençoar a sua família, possa abençoar a sua vida, mesmo em meio a esta crise que estamos vivendo. Somente creia, Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.